Que Deus abençoe, amém? Amém. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito o quê? Juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que sucedera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da onde? Das terras dele. Agora eu vou ler novamente aqui o versículo 15, que diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e o que? Temeram. E temeram. Amém? Amém. Aquele homem que era endemoniado, aquele homem que era perturbado, só que agora ele encontrou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus libertou esse homem, e uma vez liberto, as pessoas viram que ele era totalmente diferente daquilo como ele vivia, de como ele vivia. Agora ele não andava mais sujo, ele não andava mais nu, porque o evangelista Lucas vai dizer, não, ele andava nu, mas agora ele não está, agora ele está vestido. Amém? Agora ele está em perfeito juízo. Agora é uma outra pessoa. A vida desse homem foi transformada. E quem é que tem poder para fazer essa transformação? Só Jesus Cristo. Então, independente da situação que a pessoa esteja, Cristo tem poder para curar, libertar e salvar essa vida. Amém? E é o que está acontecendo com esse homem. Na verdade, o que você está vendo aqui é a mudança. Mas vamos ver aqui como esse homem vivia. Porque aqui no primeiro versículo do capítulo 5 de Marcos, diz que entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Jesus vai nesse lugar, gente, preste atenção, só um instante. Ele vai só por causa desse homem. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que antes, Jesus ele vai acalmar a tempestade. Você lê aqui no versículo 35 do capítulo 4, que naquele dia, sendo já tarde, Jesus ele vai tomar a decisão de passar para outra margem. Quer dizer, Jesus ele só vai nesse lugar por causa de um homem. Jesus sabia que naquele lugar havia um homem endemoniado. Jesus nunca havia pisado naquele lugar. Os judeus evitavam aquele lugar. Por quê? Porque era um lugar onde as pessoas eles tinham um estilo de vida que era totalmente contra a palavra de Deus. Eles cuidavam de porcos. E os porcos naquela época era considerado um animal extremamente imundo. Então os judeus não iam lá. Era uma terra que eles consideravam pecaminosa, era uma terra amaldiçoada. Eles não iam lá. Jesus também nunca havia ido lá. Já era tarde, Jesus já tinha trabalhado todo aquele dia. Os discípulos estavam pensando, agora nós vamos para casa, nós vamos descansar. Jesus, não, vamos lá. Tem alguém que está precisando de ajuda. Tem alguém. Por quê? Porque para Cristo, gente, olhem para mim, nunca é tarde. Amém. Amém. Amém? Amém. Para Cristo nunca é tarde. A pessoa pode estar no fundo do poço, mas para Cristo salvar aquela vida, nunca é tarde. Então ele chega lá. E no versículo 2 agora do capítulo 5, diz que ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem
possesso de um espírito imundo, o qual vivia onde, gente? Nos sepulcros, vivia entre os mortos, e nem mesmo com cadeias alguém podia o quê? Prendê-lo. Quer dizer, já tinha prendido ele, mas olha aqui, ó, porque tendo sido muitas vezes preso, e ele era preso com grilhões e cadeias, ele era algemado, ele era acorrentado, as cadeias foram quebradas por ele, tal era a sua força, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia o quê? Subjugar. Ninguém tinha autoridade sobre aquele homem. Ele já havia sido preso várias vezes. Os romanos prenderam ele, colocaram ele em cadeias, colocaram ele com algemas, com grilhões. Ele vivia preso, mas não adiantava, ele quebrava, ele tinha uma força sobrenatural que ele conseguia despedaçar tudo. Ninguém subjugava aquele homem, ninguém tinha uma autoridade sobre aquela vida, ninguém conseguia dominar aquele homem. Não tinha como. Mas aqui diz aqui, olha, versículo 5, andava sempre de noite e de dia, vivia vagando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. E o que diz aí na sua Bíblia? Ferido-se com pedra. Você vai notar que há 3 ações na vida desse homem. Você vai notar que primeiro é a ação do diabo. O diabo arruinou a vida daquele homem. Você vai notar que a outra ação era a ação da sociedade, que tentava prender aquele homem. E você também vai notar aqui a ação do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Primeiro, o diabo, por quê? Porque o diabo tirava a paz daquele homem. E não tinha paz. Era o dia e noite vagando pelos montes de um lado para o outro. Lucas vai dizer que o caminho por onde ele ficava, ninguém passava. As pessoas tinham medo, porque ele andava nu. Ele era uma pessoa extremamente forte. Se ele tinha condições de quebrar ferros, imagina se ele brigasse com alguém, atacasse alguém. Ele havia sido preso diversas vezes, mas de nada adiantava. Nada resolvia a situação daquele homem. A sociedade tirou ele. Ele foi posto para fora da família. Ele foi posto para fora dos amigos. Ele vivia, para a sociedade, ele era uma pessoa que não tinha solução, não tinha saída. Era um homem que poderia se dizer: esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem solução. E às vezes a pessoa diz: o meu filho não tem mais jeito, o meu marido não tem mais, minha esposa, meu casamento, a minha saúde não tem mais jeito. Mas você lendo essa história, você vai ver que para Jesus sempre tem jeito. Amém? Amém. Ele foi aos médicos, não resolveu. Psicólogo, não resolvia. Conversas, orientações, nada disso resolvia. A única coisa que pôde resolver a vida daquele homem era Cristo. Amém, aleluia. Era ao ponto de que ele, cansado de ferir as pessoas, agora ele mesmo já se feria. Aqui diz que com pedras se cortava, se machucava. O diabo estava desgraçando aquela vida. E ainda há pessoas que dizem: o diabo não existe. Se eu acreditar que o diabo não existe, eu vou ter que desacreditar da Bíblia. Está aqui, versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quem chegou ali naquela cidade não era uma pessoa comum. O diabo sabia que não era uma pessoa comum.
Quem pisou lá agora era quem? O próprio Deus. O Senhor Jesus chegou lá. E o diabo vai adorar, reconhecendo: não, eu sei que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Filho de Deus. E ele diz aqui, ó: conjuro-te por Deus, que não me atormente. E isso é uma coisa que todo cristão precisa entender. Que não é o diabo que atormenta o cristão, mas o cristão do Senhor Jesus, o homem de Deus, a mulher de Deus, é ela que atormenta, é ele que atormenta o diabo. Não é o diabo que tem que te atormentar. Não é o diabo que tem que tirar a sua paz. Não é o diabo que tem que roubar o teu sono, a tua alegria, a tua felicidade. Não. É ele que tem que ficar incomodado com você. Amém? Amém. Você é diferente. Você é a luz. Você é o próprio Deus lá na sua casa. É a luz naquele lugar. É o sal naquele lugar. Você representa o poder de Deus. Então você não pode ser atormentado. Está aqui. Não me atormente, o diabo está falando. E no versículo 8 diz: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele. O que ele respondeu? Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legiões era o nome que era dado para uma quantidade de 6.000 soldados romanos. Aonde esses 6.000 soldados romanos passavam, deixava tudo destruído. Então esse diabo está dando essa referência. Onde eu estou, eu também causo destruição. E de fato, o diabo estava acabando com a vida daquele homem, a ponto de ninguém mais querer ficar perto dele, a ponto dele ter que ficar junto com os mortos. O lugar que ele se sentia bem era no cemitério, era lá. Mas aqui diz, vamos ler, versículo 10: eu rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Quer dizer, aqueles homens tiveram prejuízo. Tiveram prejuízo porque foram 2.000 porcos. Imagina aquele tudo se precipitando. Então aqueles homens ficaram desesperados, perderam o que tinha. Mas aí, o que acontece? É essa parte aqui que me chama a atenção. Não a parte que o diabo destruiu a vida dele, mas isso aqui. Porque então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Amém? O ex-endemoniado, assentado. Antes ele vivia como? Andando para cima e para baixo. Aqui ele está vestido. Antes ele andava como? Nu. Aqui ele está em perfeito juízo. Antes ele se machucava com pedras. Entenderam? Porque ninguém imaginava que aquele homem tinha uma solução. Ninguém acreditava. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade, gente, quando a pessoa ela tem a vida dela com o Senhor Jesus, ela precisa entender que esse homem aqui agora, ele vai começar a experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Esse homem agora aqui, ele vai viver uma nova vida. Esse homem agora está se preparando para viver algo novo.
começar tudo novo, viver uma vida abençoada. E aqui diz que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos povos, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Expulsaram Jesus de lá. Ao entrar Jesus no barco, Jesus só foi pelaquela vida. Suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com quem? Com ele. Era um homem que vivia sozinho. Agora ele quer ficar junto de quem? Do Senhor Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, vai para os teus quem? Teus familiares, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar. Aonde, igreja? Em Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera. E o que diz aí na sua Bíblia? Todos se admiravam. Jesus não era mais bem-vindo ali. Os judeus não pisavam ali, os discípulos não pisavam ali. Jesus saiu de lá, mas deixou uma semente, uma pessoa. Ó, você vai me representar aqui nesse lugar. Amém? Amém. Você vai me representar aqui. Aquele homem agora mudou. As pessoas estão se admirando. Ele está começando a evangelizar. Ele está começando a falar dos medos que ele tinha, da vida ruim que ele vivia, do sofrimento. E agora ele está dizendo: não, tudo mudou. Eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura. Só que olha aqui, passa aí algumas páginas, por favor. Aí umas 2 páginas, no capítulo 7, no versículo 31, só para você entender. Capítulo 7, no versículo 31, diz aqui, de novo, não está aí de novo? Se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através de onde? Do território de Decápolis, aonde aquele homem começou o quê? A evangelizar. Aonde Jesus deixou. Jesus voltou lá de novo. Só que quando Jesus volta, no capítulo 8 aí da sua Bíblia, diz que naqueles dias, no primeiro versículo, quando outra vez se reuniu, o que diz aí na sua Bíblia? Grande multidão. Grande multidão. Naquele território Jesus não tinha ninguém. Nós estamos falando agora da segunda multiplicação de pão e peixe. Só que quando Jesus chega lá, Jesus agora ele é muito bem recebido. As pessoas não estão mais expulsando ele como ele teve lá da primeira vez, há algum tempo atrás. Pelo contrário, Jesus chega e ele é cercado por uma grande multidão que vai ficar com ele 3 dias, só querendo se alimentar da palavra, esquece de tudo, querem Jesus, pessoas que estão sedentas do Senhor Jesus. E eu pergunto para você, quem evangelizou essa multidão? Quem você acha que deu testemunho para essa grande multidão? O ex-endemoniado. Para provar que com Cristo se faz tudo novo. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Quando você pega a sua vida, pode ser uma vida que ninguém dá valor, mas você entrega ela para Jesus, você vai começar a ver coisas novas na sua vida. Amém? Amém. Tudo Deus vai fazer novo. Você vai se preparar para coisas novas. Aquele homem passou pelo sofrimento. Como a gente vê, Davi enfrentou Golias, mas depois tudo foi diferente para Davi. Sadraque, Mesaque e Abednego passou pela fornalha,
quando saiu, tudo foi diferente. Daniel na cova dos leões, quando saiu da cova, tudo diferente. O povo, 40 anos no Egito, sofreu. Os que saíram, viveu novidade de vida. Essa. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades. Se nós não desistirmos e continuar confiando nele, quando você atravessar esse deserto, Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Amém? O segredo é suportar a dificuldade, suportar essa luta. Fala para quem está do seu lado: Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisa nova para você. Diz assim: se prepara para coisas novas na sua vida.